começando hoje, né, com meiose. A gente está trabalhando com divisão celular, já começamos com mitose, e aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre meiose. Bem, as principais diferenças entre mitose e meiose é que a meiose, além de ter essas duas divisões, vocês estão vendo aqui, né, uma primeira divisão reducional e uma segunda divisão equacional, a função desses dois tipos de divisão são bem diferenciados. Enquanto a gente tem aí a mitose para, né, multiplicar células, para o crescimento dos organismos, para a cicatrização, a gente tem uma meiose específica para a formação de gametas nos animais e de esporos nos vegetais, né? Porque a meiose, como o próprio nome já diz, né, meio, ela vai reduzir aí ao meio a quantidade de cromossomos dessas células, tá? Então, diferente da mitose que a gente trabalhou ontem, que a gente tinha uma divisão só, aqui na meiose a gente tem duas divisões. Uma primeira divisão, que é uma divisão reducional, vai reduzir o número de cromossomos, e a segunda divisão, que é equacional, mantendo o mesmo número de cromossomos, tá? Uma coisa que a gente precisa, não é, prestar um pouquinho mais de atenção na meiose é que os dois processos de divisão, tanto a meiose 1 reducional como a meiose 2, ela também vai ser marcada por fases, né? Então, a gente vai ter prófase, metáfase, anáfase e telófase novamente, como a gente viu anteriormente na mitose, mas aqui a gente vai ter a denominação, né? 1, se referindo à meiose reducional, e a 2, a meiose equacional, certo? Então, dois processos de divisão para formar aí a meiose. O que acontece na meiose reducional? Essa é a fase mais longa da meiose e ela é muito importante, gente, porque é aqui nessa fase que acontece um fenômeno que é responsável pela variabilidade genética, que é um fenômeno chamado crossing over ou permutação, né? Quando os cromossomos eles vão trocar pedaços dos seus braços e assim se misturar, né? E aí vai ficar mais misturado, mais variado. E assim, por exemplo, um casal tem 5 filhos, apesar deles poderem ser parecidos, né, entre si, mas a constituição genética deles é diferente. Isso acontece por causa da permutação. Então, é um evento muito importante, né, em todas as espécies, para garantir essa variabilidade genética. Então, a prófase 1 da meiose, ela é dividida em 5 subfases: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. E nessas fases vão ocorrer eventos que vão favorecer essa mistura de DNA, tá? Ó, leptóteno, na primeira fase, lembram-se da prófase da mitose, né? Onde a célula ela vai se preparando, né? Vai se abrindo a carioteca, vai deixando os cromossomos mais livres para participar da divisão celular. Então, aqui a gente já tem uma separação dos centríolos, que começam, né? A ir se separando, um para cada polo, vai migrando aqui. O emparelhamento dos cromossomos homólogos, que são aqueles que vão formar os pares, né? E aqui no paquíteno a gente já tem esses cromossomos emparelhados, né? Os homólogos já estão emparelhados aqui, e aí a partir daqui, lá no diplótono, vai ocorrer o crossing over, né? O que é esse crossing over? Aqui vocês estão vendo, né? Um pouquinho, eu vou passar para a gente veja melhor aqui. Então, o crossing over é esse momento em que os braços de dois cromossomos homólogos, eles trocam, digamos assim, de pedaços, né? Então, a gente tem essa formação, ocorre um corte e esses pedaços migram de um cromossomo para o outro, formando essas regiões diferenciadas aqui, que a gente conhece como quiasmas. Então, os quiasmas, eles são fruto desse processo de permutação, desse processo de crossing over. Por isso que é tão importante essa primeira fase da meiose, né? Então, percebam que aqui a gente tem os cromossomos padrões e a partir do momento que ele vai formar os gametas, ele sofre crossing over e aí vão formar cromossomos variados. Assim, a gente tem a formação de vários gametas, todos diferentes uns dos outros, né? E aí lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre gemelares,
porque algumas pessoas têm a visão de que os gêmeos eles surgem de uma única célula. E, na verdade, isso pode acontecer mais quando existe um erro na divisão desse embrião. Mas também é muito comum que gêmeos surjam de células diferentes, né? Gametas diferentes, inclusive podem até ser um menino e uma menina, né? Por exemplo, que são os gêmeos bivitelinos, tá? Então, aqui, cromossomos duplicados, pareados, sofrem permutação lá no diplóteno, e a gente termina a prófase 1 com esses cromossomos aqui na diacinese, já com os quiasmas formados, né? Já vai ocorrendo essa terminalização, os quiasmas vão descendo um pouquinho lá para a ponta e ficam formados. Depois da prófase, do mesmo jeito que a gente viu lá na mitose, a gente vai ter a metáfase. Qual a característica principal da metáfase? Essa fase da divisão celular ela é caracterizada pela disposição dos cromossomos na placa equatorial, aqui bem no meio da célula. Né? Então, cromossomos dispostos na placa equatorial da célula, e aí os centríolos, cada um aqui de um lado, começam a emitir as fibras, né? Essas fibras do fuso, e essas fibras ligam-se aqui no meio dos cromossomos e começam a puxar. Essas fibras vão começar na anáfase a se encurtar, e aí elas vão puxando, né, esses cromossomos para cada lado da célula. Tá? Aqui na anáfase, ó, as fibras começam a puxar os homólogos, né, e aí eles vão se separar e vão um para cada lado da célula. Quando essa divisão termina, né? Aqui as fibras estão ligadas pelo centrômero. Quando a anáfase termina, a gente tem o último processo que essa divisão vai favorecer, que é a telófase. Então, na telófase, os cromossomos, como vocês viram, já migraram para os polos, né, da célula, e aí, a partir desse momento que eles já estão lá nos polos, a célula começa a se estruturar para se partir ao meio. Então, todo o processo que ocorreu lá na telófase da mitose vai ocorrer também aqui na telófase 1. Vejam, aqui a carioteca que começa a se reorganizar, né? Os cromossomos ainda estão duplos, mas eles vão ficar desespiralizados, é como se eles dessem uma relaxada, né? Fica aquela fibra solta, bem solta. E aqui o nucleolo também, em cada um dos núcleos, começa a se formar novamente e vai ocorrer a citocinese, que é essa partição do citoplasma bem aqui no meio. Então, a gente tinha uma célula-mãe 2N, que vai originar duas células filhas, que a gente chama que são duas células N, né, com a metade do número de cromossomos da célula-mãe, certo? E aqui, depois que a telófase termina, a gente vai ter a formação de duas células filhas, certo? Imediatamente após a finalização, né? Então, acabou a telófase 1, a gente tem a entrada já na meiose 2. A meiose 2, ela é muito similar à mitose. Ela é uma divisão equacional e também tem as fases prófase, metáfase, anáfase e telófase, só que elas são dois, né? Prófase 2, anáfase 2, metáfase 2, telófase 2. Então, acabou aqui a telófase 1, a célula vai entrar em prófase 2. Aqui, do mesmo jeito, a prófase prode anterior é aquela fase da divisão celular em que a célula se prepara para se dividir. Então, aqui, né, os centríolos começam a migrar de novo para os polos, começa a desaparecer a carioteca, os cromossomos que estavam bem desespiralizados começam a se condensar novamente e a se espiralizar, tudo isso se preparando para a divisão celular, tá? Novamente, né? Na metáfase 2, do mesmo jeito, ó, cromossomos na placa equatorial da célula, aqui bem no meio da célula, é a fase onde eles atingem o maior grau de condensação, eles estão bem condensados. As fibras que são emitidas aqui dos centríolos chegam, né, até essa parte aqui no meio, que é o centrômero, para puxar, né, um braço desse cromossomo para cada lado,
E aqui, essa imagem caracteriza bem a metáfase 2. Olha só a diferença da metáfase 1 para a metáfase 2. Na metáfase 1 eu tinha aqui os pares, né, os homólogos, e na metáfase 2 eu vou ter apenas um cromossomo de cada par. E esses cromossomos se ligam às fibras do fuso aqui pelo centrômero, do mesmo jeito que anteriormente na anáfase, as fibras começam a encurtar à medida que elas vão encurtando, elas vão puxando esses braços cromossômicos, não é? Um para cada lado, e ocorre a separação das cromátides irmãs. As cromátides são justamente esses braços, né? Aqui, as fibras encurtam, puxam as cromátides, uma para cada polo, né, das células, cromátides irmãs, que são os cromossomos simples, né, no caso, e depois dessa fase, cromossomos já nos polos da célula, aí a gente pode partir para a telófase, que é a última fase da mitose 2, ou da meiose 2 também, né? E aí vai acontecer aquilo que vocês já conhecem. A última fase da divisão celular, o que é que acontece? Os cromossomos relaxam, né, desespiralizam, ficam mais livres, digamos assim, bem desespiralizados, ficam maiores, também mais fininhos. A carioteca, que é a membrana celular, que tinha se desfeito lá na prófase, ela começa a se renovar, vai ressurgir de novo, né? O nucleolo também, que tinha desaparecido, vai voltar a aparecer, vai ocorrer a divisão do citoplasma, que é a citocinese, essa partição do citoplasma, originando 4 células, né? Que são as células filhas. E aí, essas 4 células, a gente partiu aqui de uma célula 2N, chegamos em 4 células chamadas de N, 4 células haploides, né? Com a metade do número de cromossomos da célula original. Por isso que a meiose, ela é uma divisão celular utilizada na formação de gametas em animais, né? Lembrando que os gametas têm a metade do número de cromossomos das espécies. E na formação de esporos nos vegetais, que os esporos são como os gametas, né, dos animais. Eles também são haploides, são N. E a gente para um pouquinho aqui, vamos retomar, né, no momento síncrono todas essas fases. É interessante que vocês listem no caderno pelo menos o nome das fases para que a gente possa discutir com mais propriedade daqui a pouco, tá? A gente se vê já já.